A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal Família. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Graças a Deus, quero deixar aqui no meu canal mais uma pré-aula, da Escola Bíblica Dominical. Nós usamos a Betel Dominical, que é as lições da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, glória a Deus, e nós temos aqui o terceiro trimestre de 2024, a qual nos traz o título A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. E hoje nós estamos diante da lição número 4, que é a qual quero deixar aqui uma videoaula somente do tópico número 1, para a meditação de todos. Recomendo a você, caso você assistir esse vídeo, assista, mas não deixe de participar da escola bíblica na tua igreja onde você congrega. Louvado seja Deus. Muito bem. Também faço o convite para você se inscrever no meu canal. Amém? Deixa o seu like abençoado. E caso você se inscreva, não esqueça de adicionar o sininho das notificações. A lição número 4 da Betel Dominical nos traz o título seguinte: A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Coisa interessante, né? Temos aqui o texto áureo que diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 2, versículo 47. A verdade aplicada, que em outras versões diz verdade prática, cada membro do corpo de Cristo encontra na vivência comunitária cristã o necessário desenvolvimento e amadurecimento em Cristo. Temos aqui 3 objetivos da nossa lição. E o primeiro objetivo é salientar a relevância de ser membro do corpo de Cristo. O segundo objetivo fala em explicar o compromisso do membro da igreja. O terceiro fala sobre expor o papel da membrazia na igreja e na sociedade. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, que é a qual na nossa versão é o texto de referência, se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 19, 20, 21 e 22, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, você pode ler aí na sua casa. Louvado seja Deus. Muito bem. Nós temos aqui a introdução dessa lição. Fala aqui sobre a autêntica vida de discípulo de Cristo é vivida num contexto comunitário, onde a manifestação dos dons contribui para a edificação do corpo de Cristo, cada membro cuidando do outro, e assim o corpo vai crescendo com ordem e decência conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. Muito bem, então vamos lá, para o primeiro tópico da lição 3, da lição 4 do terceiro trimestre. O primeiro tópico diz assim: membro da igreja e identidade do cristão. Muito bem. Eu gostaria de deixar, por exemplo, esta palavra, esta videoaula, explicando aos irmãos que ser membro de uma igreja, que é a identidade do cristão, é a apresentação de todo um conjunto. Nós somos membro de um conjunto de pessoas, que faz parte da Igreja de Cristo. Mediante o sacrifício vicário na cruz, Jesus estabeleceu a igreja composta por todos os salvos,
para apresentá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho. Vejamos como essa verdade é ressaltada na Bíblia. Nós vamos ver no decorrer desta videoaula, você vai poder entender isso que nós acabamos de ler. O ponto 1 do tópico 1 diz: as pessoas se convertiam e eram acrescentadas à igreja. Então, todas as pessoas que se convertiam a Cristo através da pregação do Evangelho, essa pessoa, ela era acrescentada à igreja, e a partir do momento que a pessoa se convertia em Cristo, esta pessoa passava a ser membro da igreja primitiva. Nós observamos que, de acordo com o texto de Atos dos Apóstolos, após se converterem, as pessoas passavam a viver a vida comunitária, se expressando como verdadeiros cristãos. Então, cada membro da igreja local, ele faz parte de uma comunidade, por isso passa a viver uma vida comunitária e ali expressando como um verdadeiro cristão. E para ser membro de uma igreja, é necessário que nós nos tornamos um membro atuante em todos os trabalhos que a igreja se propõe a fazer. Observamos aqui que, por reiterar das vezes, ao escrever suas cartas, o apóstolo Paulo as endereçava a uma comunidade de crentes em determinadas localidades. Por exemplo, como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Roma, né? E reconhecendo que ali havia uma comunidade de crentes unido a Cristo entre si. Então, observamos ali que, de acordo com a palavra de Deus, não nos traz nenhuma placa de uma igreja. Fala de uma igreja que a qual eles eram membros. Quando Paulo cita a igreja de Corinto, Corinto não era o nome da igreja, era o nome da cidade, né? E como Éfeso, como Roma, né? Então, observe isso. Então, aqui está a relevância, a importância de nós pertencermos e ser membro de uma igreja local. Aqui eu termino o primeiro ponto do tópico 1 e vamos passar para o segundo ponto do tópico 1, que fala sobre a relevância de expressar a fé, né? A relevância de expressar a fé nos fala sobre a expressão ou nós expressarmos a nossa fé por palavra, porque se nós não expressarmos por palavras, outras pessoas poderão a receber esta fé tão salvadora que a qual nós temos. A vida cristã se expressa em um contexto de uma igreja. Observamos aqui o seguinte, que ser membro da igreja é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo Jesus. Por quê? Nós observamos que em qualquer lugar do mundo, ser crente é sinônimo de ser ligado a um corpo local, né? Observamos que não somos ensinados que a vida cristã envolve somente por crer, mas também envolver e participar. Significa que quando uma pessoa ouve o evangelho, a pessoa crê nesse evangelho. Ao crer nesse evangelho, logo essa pessoa é adereçada
a um local onde se reúne um grupo de pessoas cristãs para fazer parte daquele mesmo grupo. E a partir daí a pessoa passa a ser um membro da igreja local, né? Então, não é somente nós crer, não, nós somos, mas ela envolve também a ser uma pessoa participante. Um membro da igreja, ele precisa participar de todas as atividades da igreja. Amém? Muito bem. Como essa videoaula é uma videoaula curta, que é só o primeiro tópico da lição número 4, nós vamos aqui passar para o terceiro ponto do tópico 1. O terceiro ponto do tópico 1 está falando sobre a necessidade de comprometimento. Não tem como a pessoa ser membro de uma igreja e se comprometer às suas atividades, se comprometer aos seus regulamentos, se comprometer ao trabalho que a igreja desenvolve. Por quê? Se comprometer, de acordo com o dicionário bíblico, significa ato de se dedicar, né? Atos de se dedicar. Atos de se dedicar individualmente ou também por uma equipe. Por isso que os membros da igreja têm que trabalhar junto, em conjunto, né? Ou também se dedica individualmente fazendo o seu trabalho, ou faz também o trabalho que é designado a fazer em equipe. Então, a necessidade de comprometer é a pessoa se dedicar. Quando a pessoa é comprometido na igreja, ele se dedica ao trabalho da igreja, porque ele é membro. Você é crente? Surge aqui uma pergunta interessante para cada cristão, para cada cidadão que é membro do corpo de Cristo. Você é crente? Perguntamos para alguém. Primeira pergunta, quando alguém percebe que a gente é um cristão, primeira pergunta é: você é crente? Né? Bom, depois vem a segunda pergunta, que essa segunda pergunta ela é fundamental. De qual igreja você pertence? Qual igreja você congrega? Né? Porque existe um ditado popular que a pessoa diz: crente todo mundo é, né? Mas a pessoa, quando ele é crente, ele faz parte de um grupo, faz parte de uma igreja. Ele pertence a uma igreja. Não estamos aqui pregando a placa de igreja. É porque nós observamos que pode até existir uma igreja autônoma, pode até existir um ministério autônomo, mas não existe um cristão autônomo. O cristão tem que estar reunido junto com os demais cristãos para adorar e louvar o nome do Senhor. Ou qual seja a igreja que você pertence. Então o cristão precisa estar comprometido com um grupo específico de discípulo para ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Você não é um corpo de Cristo isolado. Você precisa de outros para expressar essa condição. Observamos aqui que junto e não separado somos o corpo de Cristo. Observamos ali que em João 13, versículo 35, nós possamos encontrar: existe alguma analogia de um cristão? O que é analogia? Analogia fala-se de semelhança. Existe alguma semelhança de um cristão que é conectado da igreja, que é ligado da igreja. Por exemplo, existe uma analogia de um cristão desconectado da igreja. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a semelhança. Um jogador de futebol.
sem time, ele não pode falar que ele é um jogador. Ele tem que pertencer a um time de futebol. Que alguém perguntar, você é jogador de futebol? Sim, eu sou. Mas qual time você pertence? Faz parte de qual time? Isso aí é só uma semelhança que o comentarista fez. Um soldado sem uma tropa ou sem um comandante, ele não pode dizer que ele é um soldado. Ele tem que pertencer a uma tropa. Ele tem que pertencer, né, a um quartel. Ele tem que pertencer, tem que ter um comandante que comanda o grupo que a qual ele faz parte. Uma ovelha sem rebanho. Uma ovelha que não pertence ao rebanho, ela não pode nem dizer que é uma ovelha, que a ovelha tem que estar junto com as ovelhas. É isso aí, ser membro de uma igreja é isso aí, né? Você observe só que o cuidado daquele pastor, quando ele perdeu uma ovelha, ele buscou essa ovelha, dia e noite ele foi procurar até achar. E quando ele achou a ovelha, ele convidou os demais para se alegrar com ele, porque tinha achado a sua ovelha perdida. Porque a ovelha não pode ficar fora do seu rebanho. Amém? Mas o mais incompreensível quadro é de uma criança sem família. Não existe uma criança sem família. Pois um crente sem a família de Deus, ele se torna uma pessoa órfã. Então aqui, meus queridos, acredito que deu para você entender a importância de nós pertencer e ser membro de uma igreja local. Não existe. A pessoa precisa ser membro. E nós aqui, nesse tópico 1, eu aprendi que Jesus, ele estabeleceu a igreja para representá-lo na terra, glorificar o seu nome e proclamar o evangelho. Que Deus abençoe você e fique com esta videoaula tão curtinha, mas não deixe de participar da escola bíblica dominical na sua igreja, na sua congregação onde você congrega. Isso aqui é apenas uma pré-aula, não é para você ficar acomodado em casa só assistindo o vídeo. Vá para a tua igreja, participe da escola dominical e eu tenho certeza que o seu pastor vai ficar feliz, o seu professor vai ficar feliz, o superintendente da escola dominical vai ficar feliz com a tua presença. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.